Veja nesta edição, vice-prefeito do Crato, Raimundo Filho, resolve abrir o jogo e revela os bastidores do poder. Eu já vinha observando o comportamento da campanha. Eu já vinha entendendo algumas coisas que não era lá como se pensava. Já tinha percebido erros na campanha? Já tinha percebido erros grandes. E logo nos primeiros 3 ou 4 ou 5 meses, eu enxerguei que isso ia estourar, que não seria uma coisa boa. O TCM constatou isso aqui. Para mim não é nenhuma surpresa. Acredito possível. Essas informações que as pessoas lhe passavam da queima de documentação, você repassou ao Ministério? Eles são cientes de tudo, não só eu, como muitas pessoas. Uma ideia geral, não precisa Passa de milhões. Estimar. Passa de milhões isso aí. Passa de milhões. Porque a cada vez que um advogado desse vem, ele cobra um valor exagerado. Há muito pouco tempo a essa altura do campeonato, né? Para se fazer alguma coisa. É muito pouco tempo. Mas salvaria muita coisa. Tem que pagar aquele que cometeu o erro. Ninguém é criança. Ninguém fez nada assim achando que eu não sabia, porque era a primeira vez e tal, não. Se conseguiu se preparar, conseguiu convencer, conseguiu chegar, tem que fazer bem feito. Essa última campanha foi a campanha mais corrupta da história do Crato. E principalmente essa de deputado agora. O Fatos em Foco está começando agora pela TV Chapada do Araripe Internet. Raimundo Filho, seja bem-vindo ao programa Fatos em Foco. Em primeiro lugar, por que somente agora é que essas denúncias vieram a público ou você já as tem feito há algum tempo? Diante de tanta entrevista que eu dei, essa foi publicada. Não é simplesmente agora que eu venho a público falar ou conversar com as pessoas e mostrar o tamanho do desmando da nossa cidade. Veja bem, eu fui candidato a deputado estadual. Andei em casa, andei em bairro e já tinha esse tom de discurso. Já mostrava o que de fato está acontecendo. Já dizia que não era culpado por tanta coisa errada. E paguei um preço alto. Foi isso que eu quis dizer. Como candidato, eu andei, se perguntava, e a minha rua que você prometeu? Eu não prometi rua, quem prometeu foi o prefeito, mas você estava com ele. Cadê o meu emprego da minha casa? Não, mas ele lhe prometeu, não fui eu só sou vice. As pessoas não têm a compreensão do que significa vice e prefeito. Acha que eu teria o poder. E aí eu fui andando, conversando com as pessoas e acredito que tenha tido passado uma mensagem. Logo em seguida, e aí eu faço uma pergunta para você e para aqueles que nos assistem. Quando você se depara de uma grande problemática, foi eleito vice-prefeito para defender o seu povo, o que é que você faz? Vai para a internet escrever, procura a imprensa para falar alguma coisa ou procura o órgão competente que possa resolver? A Justiça, tese o Ministério Público. Foi o que eu fiz. Muito eu conversei. Mas eu confesso que eu nunca participei de nada obscuro, nada errado. O meu tom do depoimento foi norteando mais ou menos a Justiça e sempre naquela. Para mim não é nenhuma novidade. Tudo leva a crer. Creio eu. Acredito que seja assim. E dessa maneira a gente começou a traçar e começou a ver que o Ministério Público estava no norte e começou a desenhar a justiça, propriamente dito. Meu nome é Igor Pinheiro, que Dr. Breno Rangel, Dr. Gleidson Alexandre, Dr. Saul Onofre, Dr. Davi, Dr. Francisco das Chagas, Dr. Daniel Lira e Dr. Davi Moraes.
Eu estou como promotor respondendo pela segunda promotoria do Crato e foram instaurados 2 procedimentos criminais para apurar uma suposta formação de quadrilha no âmbito da Prefeitura Municipal do Crato por conta de fraudes licitatórias e outros crimes contra a administração pública e outro procedimento criminal para apurar crimes na lei de licitação e contra a administração pública no âmbito da Câmara Municipal. Agora, o que você viu de errado enquanto você quando você tinha acesso ainda à Prefeitura Municipal do Crato? Bom, isso é uma conversa que é uma conversa longa, mas que a gente precisa fazer um link aqui e acolá, dar uma mexida aí. Básico, assim. Um básico aí nas coisas. Seguinte, a partir do momento que assumiu, eu já vinha observando o comportamento da campanha. Eu já vinha entendendo algumas coisas que não era lá como se pensava. Você já tinha percebido erros na campanha? Já tinha percebido erros grandes. Eu não pedi nada, não indiquei secretário, nunca participei de nada obscuro, de nada errado, não indiquei. Mas aí comecei a tentar participar do governo. Primeira decepção foi no dia da posse. Eu não pedi. Ele que disse, isso aí está gravado em palanque, que eu iria trabalhar junto com ele lá na prefeitura, etc e tal e tal e tal. Não fui eu. Primeira coisa, lá não tinha espaço para mim. Não tinha, que eu tivesse que arranjar uma outra opção. Ele, por sugestão dele, dele, sala? Não tinha nada. Por opção dele, e eu tenho isso escrito, ele despachou escrito, que eu ocupasse o lugar da banda municipal. Ora, o lugar da banda municipal até é estratégico, mas porém já era ocupado pela banda e embaixo tinha, se eu não me engano, uma associação que eu não queria tirar. Também não era uma coisa... Lá, né? Até aí tudo bem. A coisa foi andando. E aí eu comecei a enxergar muita coisa errada. A primeira delas foi o seguinte, foi feita uma auditoria para ver realmente o tamanho que se existiu do rombo deixado pelo ex-prefeito. A princípio se dizia que tinha 45 milhões de dívida, uma coisa e tal e tal e tal. Essa auditoria foi feita. Encontrou nada. Não encontrou os 45 milhões. 12 milhões, 15 que era de custeio, a folha parece que era 8, e tinha mais aquelas contas de energia, algumas coisas e tal e tal e tal e tal. Mas foi baseado nesses 45 milhões que começou algumas dispensas de licitação. Baseado nessa afirmação. Afirmação, inverídica. E aí começou a dispensa de licitação, que aí desencadeou... Então, foi um jogo? Sim, creio eu. Como disse ao Ministério Público. Desencadeou todo uma investigação que está acontecendo agora. Já naquele momento nós tivemos aí dispensa para transporte escolar, medicação, materiais de consumo, e etc. e tal, combustíveis. Uns 3 meses, né? 4 meses mais ou menos. Foi logo nos primeiros meses de gestão. Nos primeiros meses. Uma dispensa. Isso. E isso começou sequência. Bom, o que mais na verdade, pesou assim, propriamente dito, é o chamado folga amigo. Eu acho que, a partir do momento que você vai, se eu não tenho um lugar que eu possa sair de casa para ir trabalhar, e eu tinha a experiência do prefeito anterior, que eu tinha, e a gente pode avançar, que eu trabalhei bastante e mostro o que fiz, eu teria que pelo menos justificar o meu papel de vice, tendo uma condição de representatividade para aquilo que eu fui eleito. Verdade. Então, ele não andava em prefeitura, como não anda, e nem andava em eventos sociais e tal e tal. Quando eu passei aí, comecei a encontrar obstáculos. Você passou aí aos eventos? Aos eventos. A primeira-dama se chateava, outro secretário às vezes se incomodava e etc e tal. E eu comecei a ver que eu estava meio que um peixe fora do ninho. Persona não grata? Mais ou menos. Começava aqueles acordos de conversa. Quando eu via que era alguma coisa errada, eu não ia. Eu não falava nada, mas também não ia. Da segunda vez eu nem era convidado. Raimundo não deve participar disso aqui porque ele não concorda e tal e tal. Para mim é uma coisa boa. A coisa foi andando. E aí eu comecei a observar, comecei a analisar, comecei até a pesquisar um pouco mais, a ter mais curiosidade de entrar no portal da transparência,
ter mais curiosidade de ver orçamento, de ver como é que estava. E logo nos primeiros 3 ou 4 ou 5 meses, eu enxerguei que isso ia estourar, que não seria uma coisa boa. Tem um detalhe também. Eu só vou para algum canto se eu for convidado. Se eu não for convidado, eu não vou. Então, houve quem dissesse que eu estava meio ausente, meio não sei o que. Não, eu não teria, ninguém ligava para mim, tá bom. As pessoas não estavam sabendo, não estavam a par do que acontecia dentro da Prefeitura do Crato, entre vocês. Não. Eu acredito que não. Algumas pessoas que eu tive o prazer de conviver e conviver bem durante a campanha, eu até acreditei que essas pessoas pudessem, de alguma maneira, tentar ajudar, tentar mostrar e tal, mas não encontrei nenhum. Me senti totalmente. Mas aí eu comecei a olhar também e avançar um pouco mais. Bom, houve a invasão da Câmara de Vereadores, naquela época, já eles já... Sem-teto, né? Dos sem-teto e tal. Me causou uma preocupação naquele momento. Eu fui até a casa do prefeito Ronaldo e tentei mostrá-lo para ele que aquilo que ele tinha, nós, nesse momento, tínhamos assumido em campanha, que não era daquela maneira, que ele era um rapaz moço, que talvez ainda precisasse dar um ajuste, a coisa era começo de gestão, ainda tinha condição de salvar. Fui mal compreendido. Mas me despedi dele tranquilamente. Essa foi a última vez que eu o vi. Em 2013. Em 2013. Saindo da casa dele. Uma semana depois, houve uma problemática aí da Mostra Sesc. Pois bem, para não perder o raciocínio, depois vieram me contar que eu tinha saído da casa do prefeito debaixo de porrada. Ele tinha me colocado para fora. Isso muito me machucou. Mas também não parou aí. Houve naquele momento uma reunião do CDL, no qual foi cantada a verso e prosa, que eu fiz de fato tudo para que pudesse atrapalhar, porque eu queria o apoio do prefeito, e o Luiz Gastão queria também o apoio do prefeito para ser candidato a deputado estadual e deputado federal. Olha, o Gastão nem filiado era, e já tinha passado o prazo de filiação. E eu, se quisesse tido o apoio dele, teria negociado lá atrás, que eu não pedi. Como não pedi a Samuel, não pedi a nenhum outro. Eu sempre quis ter minha independência. Posso falar sobre candidatura um pouco mais. Então foi a partir daquele momento que eu realmente me distanciei de vez. Então eu passo a acompanhar a gestão de fora, mas com um olho clínico muito apurado, muito. Ciente de tudo que estava acontecendo. Logo em seguida houve uma reunião no qual pediram para os secretários e demais servidores mais próximos não falar comigo, não passar informação, não ter contato comigo, nem tal. E isso eu perdi bons amigos. Ainda hoje eles estão nessa mesma postura. Porém, o tiro saiu pela culatra. Porque diante de tantos servidores, de tantos amigos que eu fiz na prefeitura, às vezes eu nem me interesso em saber de um assunto. Mas as pessoas me dizem, olha, aconteceu isso, queimaram uma documentação grande na madrugada, na calada da noite, tiraram muito documento, não sei o quê. Enfim. Então, dentro desse propósito, eu já tinha dado diversas entrevistas, já tinha me candidatado a deputado, no qual eu andei conversando com as pessoas, já mostrando aquela experiência que eu tinha tido no ano anterior. E aí, eu sou convocado a conversar com o Ministério Público. Contrato um advogado, doutor Leandro Vasques, que nem precisava em tese assim, mas Leandro me acompanhou e eu fui nessa linha de raciocínio. Então, essa tese não é não. Lá atrás, eu já venho defendendo meu povo. Então você levou essas informações ao Ministério Público, logo na primeira instância. Eles tinham muita coisa já. Muitas pessoas já estavam contribuindo. Não fui eu que levei. Mas eles perguntavam, Raimundo, isso, tudo leva a crer. Raimundo, esse aqui, assim aqui. O TCM constatou isso aqui. Para mim não é nenhuma surpresa. Acredito, possível. Essas informações que as pessoas lhe passavam da queima de documentação, você repassou ao Ministério Público? Eles são cientes de tudo, não só eu, como muitas pessoas. Por exemplo, Raimundo, você acha que fulano de tal, vindo aqui,
falaria a verdade ou mentira. Esse falaria a verdade. Fulano de tal falaria a verdade ou a mentira. Esse falaria mentira. Isso eu pude nortear, pude contribuir. Raimundo, quem você acha que seria uma peça importante para que pudesse colaborar de alguma maneira? Eu acho que esses servidores concursados, assim, seria peça importante. Pronto, construí um diálogo, fui elogiado recentemente pela própria, mas eu acho que se eu fui eleito vice-prefeito, não tinha o papel de vice-prefeito perante a gestão, aos olhos do povo eu deveria fazer alguma coisa. Como de fato fiz. Se eu não tinha gestão, eu devia ter justiça. Então, o primeiro assunto, se é só agora, não é agora. Eu já venho lutando e já venho defendendo meu povo desde o primeiro momento. O prefeito tem dito em entrevistas que o Crato é um canteiro de obras e que estão sendo investidos mais de 250 milhões em obras. O que você tem a dizer sobre isso? Olha, eu estou assim como todo cratense, pagando para ver. Você acha que tem 250 milhões investidos no Crato? Olha, vamos fazer. 2003 para cá. Vamos fazer um raciocínio. Vamos fazer um raciocínio aqui com a gente, né? Nós temos o seguinte: nós temos a encosta do seminário, que é uma obra grande, mas que essa obra já se arrasta há mais de 10 anos. É uma obra do empréstimo do Banco Mundial, ainda no governo Lúcio Alcântara, que veio diversas missões para cá. O papel da prefeitura naquele momento foi construir umas unidades habitacionais para colocar o pessoal que estava na encosta, em área de risco. E o cronograma foi atrasando. O de fato é que andou na gestão já como o Camilo, secretário das cidades, andou bem e o povo hoje desfruta. Mas não tem, na minha visão, dessa atual gestão, mérito nenhum. Mas está lá, tudo bem. Vem do Estado. Ela vem desde 2005, não foi? Ela vem desde 2005. Acredito que isso. Seminário. Nós temos uma grande obra que é um asfalto que liga até a Bela Vista, Vila São Bento e Vila Padre Cícero, Bela Vista lá, né? Uhum. Bom, mas esse é um problema. Porque a concepção dessa estrada, apesar da ponte que a cara foi concebida na campanha, na gestão passada, essa estrada ela tinha um propósito de ligar um aterro sanitário, que ninguém fala, que ninguém toca mais nesse assunto. Verdade. E ela também tinha um propósito de levar muitas indústrias e fazer um grande distrito industrial naquela área, que também ninguém fala. O pouco de terreno que teve, lá foi doado para alguns amigos. E a outra parte está questionada na justiça. E até agora eu não ouvi falar em nenhuma indústria que tivesse se instalando aqui no Crato. Então, hoje é uma estrada, ótimo, está beneficiando a população. Mas o propósito não era dela, não. Obra do governo do Estado, no qual não foi nem ovacionado de alguma maneira o prefeito lá como partícipe dessa. Vamos lá. Nós temos no Mirandão um hospital em construção, paralisado. Gestão passada. Mas o hospital não deve ter aí seus 20%, 30% de... Está lá parado. Vizinho, existe um centro de lazer. Também parado. Ou então uma pasta de tartaruga. Gestão passada. Iniciado na gestão passada. Iniciado na gestão passada. Nós temos algumas estradas, aí, principalmente, eu vou chamar a atenção, eu tenho uma prática de conversar muito com os construtores. Alguns deles aí, tal e tal. Um construtor me contou uma coisa aqui que eu fiquei recentemente. Você sabe que a frota da prefeitura está toda sucateada. Os carros de automóveis. Os carros que estão andando, todos são locados. Não sei como é que foi essa licitação e tal, mas são carros locados. Se você for na garagem da prefeitura, quando falam daquela história de desmonte e tal e tal e tal, vão lá agora para vocês se assustarem. Mas chegaram algumas máquinas novas, já na questão do PAC 2, e você vê aí algumas doações que o governo federal deu. Muito bem. Essas máquinas, elas já estão com a vida útil comprometida. Vou lhe dar um exemplo. Recentemente, disseram que iam fazer a estrada que liga ali mais ou menos da Batateira até as Guaribas. O construtor me disse que ele é responsável apenas por colocar a areia e a pedra em cima.
quem vai desmanchar tudo que está feito e fazer a base são as máquinas da prefeitura, que creio eu que não deve ter um operador que seja. Mas aí a construtora que deveria fazer, a máquina pública vai fazer. E vai ter um desgaste para essa máquina. E vai ter um custo também para ajeitar isso aí. E essa mesma mentalidade está acontecendo na ligação Lameiro-Grangeiro, que chama-se Hermes Paraíba, mas já foi prometido que seria a Avenida Raimundo Bezerra, depois foi prometido que seria a Avenida Décio da Franca Alencar, que foi quem doou o terreno, que vem desde o tempo de meu pai. Mas, na verdade, está lá a mesma concepção. Cantar a verso e prosa que vai ser uma obra maravilhosa. Sabe o que é que o construtor disse? Asfalto frio. Não é asfalto quente. É aquele que joga e a patrol, mas quem está fazendo a base é a máquina da prefeitura, para baratear mais um custo lá na frente. Nós temos a questão do saneamento da cidade. Agora, boa parte do recurso que fala desse montante, estão entre duas obras. Primeiro, programa Minha Casa Minha Vida. Segundo o construtor, a obra não está num cronograma muito forte. São casas vendidas e que o governo federal tem atrasado o pagamento. Vem aí o maior deles. Gestão passada, conseguiu através do escritório do senhor Molina formalizar o saneamento da cidade. Esse saneamento, ele precisa acontecer por conta da transposição do Rio São Francisco. Nós estamos aqui na Bacia do Salgado. Se essas águas não forem tratadas, elas vão lá na frente entrar meio que em mistura, passando aí pelo Salgadinho e chegando ali próximo ao Jaguaribe, com água tratada, com água de consumo humano. Então, ela precisa ser saneada aqui para lá na frente não causar um problema maior. Então, é estratégia. Baseado nisso aí, é uma obra grande. Já existe um construtor que ganhou a licitação, mas aí a gente conhece o perfil. Se vier R$1 milhão, se constrói R$1 milhão. Se não vier, é paralisada. Ao meu ver, é uma das obras mais importantes do Crato. Mas eu não vejo ser uma obra a curto prazo. Primeiro que nem começou. Agora, 30 milhões foi a primeira concepção. Me parece que houve um avanço aí de um volume maior de recursos. Creio eu que é uma obra que está assegurada. Porém, o início e porém a sua conclusão aí, bote tempo aí para frente. Qual o seu futuro político? Olha, meu futuro é incerto, Gelson. Mas eu quero voltar aqui um pouco mais atrás para as pessoas entenderem o que representa essa história de vice e como é difícil as coisas acontecerem. É porque você vem de uma tradição política. Eu venho de uma tradição política. E meu pai faleceu como prefeito prematuramente. Tinha um ideal. Naquele momento de aflição, eu disse para mim que meu sonho era apenas terminar a obra dele. Bom, em seguida participei da Associação dos Jovens Empresários, da Associação Comercial, comecei a avançar. Tive o prazer de ser coordenador de articulação política do governo do Alcântara. Durante 4 anos trabalhei junto do Dr. Lúcio. Eu acho que muito contribuí aqui para o Crato. Logo em seguida, depois, já naquela eleição dele, eu me candidatei a deputado estadual. Tive uma boa votação. Naquele momento, eu precisava dizer para a população que queria ser político, que tinha esse desejo de ser político. E aí veio a eleição do prefeito Samuel. Eu sempre me posicionei politicamente. Sempre tive lado. O apoiei, coordenei parte da campanha dele, a Fabíola era vice. E aí, naquele momento que veio a reeleição do Samuel, ele me convida para que eu pudesse ser seu vice. Tinha sido candidato, estava em evidência e tal. Estava uma campanha bonita, ganhamos aí por 10 mil votos de maioria. E aí, participei, juntamente com ele, de uma série de trabalhos que beneficiou nosso povo. Pouca gente sabe, mas o tão famoso plano de requalificação urbana, eu estou lá como consultor. Fui eu que apresentei o Zé Salles, o urbanista arquiteto, para o Samuel. A nossa relação era uma relação boa, uma relação forte aí, e eu acompanhei ele e pude optar muitas vezes. A própria encosta do seminário, o arquiteto Luciano Guimarães, eu já tinha pedido a ele para locar um espaço lá para o futuro elevador, um sonho de Raimundo Bezerra. O Samuel sempre me deu total abertura. Da década de 30, não é isso? Desde a década de 30, daí o Júlio Saraiva, mas principalmente eu vou contar essa história. Essa ideia. Eu vou lhe contar essa história e a todos os que nos assistem.
Em seguida, eu participei, eu acredito que tenha contribuído bastante. Nunca me meti em nada errado e tal, mas acredito ter feito um bom papel de vice. Sempre eu representei, sempre tive a dignidade daquele papel que é muito limitado. Não tenho, mas como ser vice, a lei não me permite e nem eu tenho esse desejo. Aliás, foi bom você tocar nesse assunto, Raimundo, porque seria interessante você fazer um paralelo entre o que é ser vice do Samuel, como é que você vê a gestão do Samuel, porque você esteve como vice na gestão dele e está como vice na gestão atual. Como você vê as duas formas de gestão? Olha, o extremo é totalmente diferente. Agora, o que eu posso falar é o seguinte, o legado do Samuel está aí para a população avaliar. Não cabe a mim. O que ele fez, quem deve julgar é a população. Como o futuro julgará esse da agora. Agora, eu tive um tratamento lá. Eu contribuí lá. Eu fui aproveitado lá. Na gestão passada. Na gestão passada. Nessa, eu acreditei que poderia, com a experiência adquirida no governo anterior, ter condição de trabalhar muito mais. Fui subutilizado, mas que, ao final, eu estou morto de alegre, morto de feliz. Você está feliz por não Toda noite eu estou dormindo tranquilo, porque nada pesa sobre mim. Não tem nada que eu tenha feito de errado e nem ter participado, nem de conversa obscura. Como é que você vê hoje essa coisa da prefeitura sendo invadida pela polícia, pelo Ministério Público, coisa que nunca aconteceu na cidade do Crato? Olha, você como político mais do que que vem de uma isso, tradição política. Mais do que isso, nós precisamos entender o seguinte. Sempre a política do Crato foi uma política acirrada. E quando terminava a política, nós tínhamos adversários. Nós não tínhamos inimigo. E corre o risco de, ao final dessa gestão, nós termos inimigos, que é uma coisa que eu me preocupo. Eu já tive em Palanques, com bom combate, mas quando terminava a eleição, todos nós nos abraçávamos, nos cumprimentavam. A coisa está ficando um pouco diferente. A operação que veio, Hora da verdade, já por 2 vezes, ela causou trauma em muita gente. Ela foi bem sucedida. Entendo que o culpado vai ser punido. Ainda vai vir muito problema aí. vai vir muita coisa. Muito. Recentemente, eu tive que constituir advogado. E olha que não foi barato, não. E aí eu tenho uma preocupação muito grande com a população do Crato, por o seguinte, a defesa está sendo feita, aí tem que ter muito cuidado, se ela não está sendo feita pela estrutura do município. Porque se não tiver, lógico, baseado no que eu gastei com o meu advogado, eu vi o tamanho que cada advogado pede para defender. E se eu não falei nada, eu achei que, cara, imagine quem está devendo. Então, se isso não entrar no imposto de renda da pessoa física ou das empresas lá na frente, quem custeou foi o contribuinte. E é outra pancada. Verdade. Você tem ideia de qual seria o montante, qual seria o valor desses advogados de defesa? Uma ideia geral, não precisa. Passa de milhões. Estimar. Passa de milhões isso aí. Passa de milhões. Porque a cada vez que um advogado desse vem, ele cobra um valor exagerado. Então ele fez. Segundo, é outra defesa. Cada denúncia. Cada 30 e tantas denúncias aí, não sei o quê. Cada dessas daí, né? Você tem ideia de quantas ações por improbidade administrativa o prefeito atual responde já na justiça? Não, eu não tenho assim o seguinte. O que eu tenho é demanda dessa questão das investigações. Muito pela questão de diálogo e muito pela questão de imprensa. A gente sabe que houve, o TCM viu que tinha merenda escolar estragada, o TCM viu que tinha fraude nas licitações, que tinha a questão do medicamento, a questão do transporte escolar. E o Ministério Público, em cima daquela linha do TCM,
passou a investigar mais profundamente. Oitivas, documentações, e as pessoas foram contribuir, ninguém nem sabe o tanto de pessoas que foram lá espontaneamente dizer que Funcionários funcionários públicos foram lá e tal. Então, na minha visão, eles têm muita coisa, muita munição. Eu até brinco. Agora, às vezes eu nem acredito. Mas num país mais sério, numa coisa mais séria, eu acho que já tinha dado aí uma dor de cabeça muito grande aí para muita gente. Vamos falar aqui hipoteticamente. Vamos dizer que o Ministério Público levantasse informações suficientes que pudessem retirar o atual prefeito do cargo. E você assumindo. O que você faria no restante da administração? É muito pouco tempo a essa altura do campeonato, né? Para se fazer alguma coisa. É muito pouco tempo. Mas salvaria muita coisa. Essa última campanha foi a campanha mais corrupta da história do Crato. E principalmente essa de deputado agora. Você iria abrir as portas da prefeitura para o Ministério Público? Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Eu acho que não só para o Ministério Público, mas para todos os órgãos que queiram, o próprio TCM, que sejam capazes aí de enxergar aquilo que o cidadão tão almeja, mas que não enxerga a olho nu. Eu sou assim. Tem que pagar aquele que cometeu o erro. Ninguém é criança. Ninguém fez nada assim achando que eu não sabia, porque era a primeira vez e tal e tal. Não. Se conseguiu se preparar, conseguiu convencer, conseguiu chegar, tem que fazer bem feito. Porque senão a população é que não pode pagar. Vamos a um tema muito importante, a campanha. Você falou que a campanha passada foi uma das mais corruptas que existiu. Como é que você... Eu me refiro ao seguinte, essa questão da campanha, eu me refiro a essa corrupção, principalmente dessa última. Para deputado. Falando do que eu concorri. Sim. Constrangimento, eu passei demais. Vou lhe dar uns exemplos. Não só essa questão, como eu falei anteriormente. Cadê o meu emprego? Cadê o meu calçamento? Minha água que está ruim, tal e tal. Que serviu muito de aprendizado. E eu também mostrei para as pessoas que eu não me sentia responsável por aquilo outro. Raimundo, cinquentinha, R$100 aí. Rapaz, eu não trabalho dessa maneira. Cai fora, mané. Tem um brasileiro aí que está vindo pesado. Cai fora. Ora, eu andava no distrito, era assim que eu era tratado. Raimundo, e aí, como é que vai ser? 50? E aí eu vi o tamanho da pancada. E vi o tamanho do sofrimento que o nosso povo terá se ainda continuar com esse tipo de mentalidade. Então, agora você participou da campanha do prefeito Ronaldo. Como é que era a campanha? Como foi a campanha passada? Foi uma campanha massificante, a gente viu que foi uma campanha de mídia, de marketing. Você testemunhou, você andou com ele, você esteve com ele. Olha, como é estar ao lado de um prefeito que faz uma campanha em cima do marketing? Ele se apresentava como o salvador, como uma pessoa que... E eu confesso, eu fui também influenciado e fui também... Isso pesou na minha... A opinião pública naquele momento, sim. Né, eu também tinha minhas pesquisas. Para aquilo, porque era o novo, a novidade, depois de 8 anos de gestão. Fadigou. Isso é natural, natural. A fadiga é natural do político. Eu via muito a demanda da população. E ele falava o que a população queria ouvir. Saúde, exame, todo equipamento, toda ambulância em cada distrito, todo hospitais e tal. Pronto. O caos está generalizado. Você está vendo aí. A falta de medicamentos, né? É desde 2013. Pois é. A outra coisa era a geração de emprego. Eram as duas maiores demandas apontadas por pesquisa, mas, acima de tudo, uma coisa que era fácil de vender. Vai vir um distrito industrial, vai vir uma... Vocês estão vendo aí. Algum emprego? Não conheço. Meu pai chegou com 7 meses de idade aqui no Crato, filho de Joaquim Bezerra, que veio montar um armazém. Meu avô era conhecido pela seriedade, pelos compromissos. Meu avô, o que queria, mandava buscar, e quando sabia que era para ele, a coisa ia, não importasse o preço. Então, meu pai teve o alicerce
desses princípios, de seriedade, de ética, moral. Mas ele teve uma coisa que superou um pouco mais isso. Foi a cratensidade, o amor ao crato. E esse amor ao crato foi transbordado através da sua vida política. O legado dele é imenso. Eu tenho escutado, até meus adversários às vezes, quererem fazer um comparativo. Esse não é igual ao pai dele. Eles têm razão. E papai dizia isso. Não tira a razão deles, não. Papai dizia isso. O dia que você se formar, que eu sou mais do que você. Brincava muito com isso sobre mim. E eu achava aquilo tão bacana, e eu nunca quis superá-lo. Depois que ele faleceu, tudo que eu queria era apenas terminar a obra dele. Era tudo que eu queria. Porque eu acho que se eu conseguisse terminar a obra dele, o elevador, estrada só pedânea, o saneamento, as obras estruturantes, eu acho que eu já tinha feito uma coisa fabulosa. Eu nunca tive ideia própria, não. Era ele. Mas é o seguinte, a base, a minha educação, ninguém pode tirar de mim. Meus princípios, imitá-lo na seriedade, nos compromissos, na forma ética de conduzir as coisas, de ter zelo pela coisa pública, de ter espírito público, isso vem de berço. Raridade. Cidade de Frei Carlos, que conta a história da nossa cidade, do nosso crato. Vibrar com as conquistas, participar, isso ninguém tira de mim. Porque isso eu aprendi dele. Isso eu sou igual a ele. Isso eu sou. Passei pela vida pública no passado, não tem nada. Nunca roubei nada de ninguém. Nunca participei de nada que pudesse denegrir minha imagem, que prejudicasse alguém. Todas as minhas contas de gestão, da última gestão, e essa principalmente, essa que vai ser aprovada. Procure alguma coisa, qualquer coisa, uma diária, que eu recebi sem viajar, que eu fiz alguma coisa de errado. Podem falar, eu não pareço mesmo não. Agora tem uma frase bonita que um ex-presidente disse recentemente, que às vezes você perde a popularidade. É comum. Nunca perca a credibilidade. E eu nunca perdi. Obrigado, Raimundo. Foi um prazer tê-lo aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Todos entendam o momento que estamos passando, mas acima de tudo, enxerguem que nós precisamos ter uma luz no fim do túnel. Precisamos ter um futuro melhor não só para nós, mas principalmente para os nossos filhos. E esta foi mais uma edição do programa Fatos em Foco com Dielson Mendonça. Acompanhe a nova programação da TV Chapada do Araripe na nossa página oficial www.tvchapadadoararipe.com, nas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp e no site Blog do Crato, www.blogdocrato.com, desde 2005 registrando todo dia a história do Crato para a posteridade. Até o nosso próximo encontro.